Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre esse caso que está repercutindo e quero trazer para você o que está por trás de tudo isso. Talvez pareça nítido, mas é importante que a gente se adentre mais para compreender o que realmente está por trás de tudo isso. E é impressionante que a Bíblia já havia falado e alertado a respeito dessas coisas que estão acontecendo neste século, neste presente momento. E uma das coisas que eu quero deixar bem claro você já sabe do que eu estou falando, tá? Sobre os arquivos que foram lançados. Não quero falar muito sobre o nome, porque isso acaba reduzindo o alcance do vídeo. Então, se falar muito nome, se falar certos tipos de palavras, acaba prejudicando o vídeo. Então, eu não vou falar certos tipos de palavras que podem soar aí palavras ruins para o algoritmo. Então, vou evitar certas palavras, mas vou tentar ser tão claro quanto é possível dentro dessa minha ideia de evitar certas palavras. Mas vocês já sabem a respeito do que eu estou falando e você vai entender nesse vídeo o que está por trás de tudo isso. Talvez você pense, eu sei o que está por trás de tudo isso, mas você realmente não sabe. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse estado que nós vemos no mundo é um estado que é uma demonstração da condição humana, sem domínio, sem controle, sem um freio. É isso que o ser humano faz. Então, sem freios, o ser humano é desesperadamente corrupto e perverso. Entende? E a Bíblia nos alerta a respeito disso. A Bíblia fala que sem Deus, o homem é desesperadamente perverso e mau. Então, somente Deus pode trazer esse equilíbrio, essa paz. Mas considerando que o ser humano tem a sua livre agência e ele age, e Deus não impede o homem agir e ser livre dentro da sua realidade, como ser humano caído, que inclina sempre para o mal, Deus não intervém nisso, claro, não em todos os casos. Eu acredito que Deus intervém em certos casos, mas a condição humana que o mundo está é uma condição em que o ser humano se tornou cego. A elite conseguiu o que sempre quis. A elite maligna, e aqui vocês vão entender o que está por trás de tudo isso, é exatamente isso. Essa malignidade, é um sistema maligno que está por trás de tudo isso. Ele conquistou. Eu quero deixar bem claro, o sistema maligno que está por trás de tudo conseguiu o que ele queria. Exatamente que as pessoas ouvissem, lessem notícias tão terríveis quanto essas, e tudo bem, vamos seguir a nossa vida. É isso mesmo, o sistema conseguiu. O sistema conseguiu publicar simplesmente o maior escândalo de perversidade que se pode imaginar. E mesmo assim está tudo bem, as pessoas não estão. É isso que o sistema quer. O sistema anestesiou. Ele anestesiou para poder, a partir de agora, fazer o que ele quiser. E isso é só o começo do que o sistema ainda vai fazer. Então existe um sistema por trás, um sistema que controla o que você assiste, o que você come. Você pode pensar, não, eu tenho certeza que não. Mas sim, existe um sistema por trás, um sistema maligno. Isso aqui é a prova disso. Isso é evidente, as escrituras já nos alertavam, tá? 1 João 5,19. O mundo jaz do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno.
Significa que existe um domínio do maligno sobre o mundo inteiro, influenciando mentes. Você lembra que Paulo fala, deixa eu encontrar aqui a situação correta. Efésios 6. Em Efésios 6, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, mas contra espíritos, hostes espirituais da maldade. E agora eu te pergunto, através do que estas hostes espirituais agem? Quando Paulo fala isso, muitas pessoas acabam pensando, nós lutamos contra espíritos. Mas espíritos não têm influência sobre a matéria. Sabe? Se os espíritos ficarem lutando no campo espiritual, não vai afetar a nossa vida. Mas por que o espírito, essa área espiritual afeta a nossa vida? É justamente porque essa área espiritual tem capacidade de influenciar a matéria. Como? Influenciando pessoas, mudando o sistema, criando uma elite perversa, criando centros de domínio, dominando pessoas, colocando desígnios perversos no coração das pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ele não está dizendo que o ser humano não é o meio pelo qual as hostes das trevas, as hostes espirituais da maldade, se manifesta. Ele não está dizendo isso. Ou seja, sim, estas hostes espirituais da maldade, os demônios, ele se manifesta através de pessoas. Porque é através das pessoas que se criam essas organizações demoníacas, satânicas. Então eu quero deixar isso bem claro. O mal, que eu já deixei claro, que está controlando, o mundo jaz do maligno. O maligno que está por trás de tudo isso. E é bem claro o texto, não está falando que ele controla um país, uma cidade, não. O mundo inteiro é influenciado por essa força maligna, que atua como? Atua através de pessoas. Pessoas que, movidas por essa força demoníaca e satânica, criam organizações com motivações perversas, com motivações horrendas, com um desejo, sabe aquele desejo de Lúcifer, de comandar tudo, de mandar no mundo? É exatamente isso, tá? Então você precisa entender isso. Satanás governa no mundo? Sim, a Bíblia deixa claro. Porque a Bíblia deixa claro que Deus ele é absoluto sobre todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas, mas Satanás tem influência no mundo por causa das pessoas. E ele atua por onde? Através de pessoas. Satanás atua através de pessoas, tá? É muito importante que nós entendamos isso, o que está por trás. Como essa força maligna atua, já entendemos que é através de pessoas. Com isso, nós ficamos estarrecidos. Mas a Bíblia fala sobre a grande Babilônia. O que é essa Babilônia? Lembra? Lá em Apocalipse 18, 2, 3. Caiu a grande Babilônia, porque todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Vocês entendem isso? Vocês sabem o que isso quer dizer? A grande Babilônia, o sistema que está por trás de tudo, o sistema que governa tudo, o sistema que governa o que vai para a mídia, o que vai para o entretenimento, o sistema que governa o que se produz para a alimentação, o que faz bem e o que faz mal. Vocês sabem que nos arquivos que foram divulgados pelo governo americano, existe até mesmo conversa sobre programação, sabe, de pandemias. Quem sabe essa pandemia não foi causada por essa elite. Agora já acabou. Não é mais teoria da conspiração, agora é fato. E o pior de tudo, eu já falei. O pior de tudo é que a gente sabe que o mundo está sendo governado por uma elite demoníaca que controla tudo. Uma elite
perversa. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? Embora não haja muito o que fazer, exceto orar. Como cristãos, a única missão que nos resta é orar. Orar e cuidar daquilo que nós temos. Cuidar da nossa família, cuidar das pessoas próximas, dos nossos amigos. Porque o sistema está governando. O que aconteceu atualmente, todas essas revelações, está deixando claro uma verdade que a Bíblia já disse há muito tempo. Que existe um sistema satânico por trás de tudo. Que Satanás governa esse mundo através de pessoas e através de organizações completamente influenciadas por demônios. Agora não é mais teoria da conspiração. É realidade. É isso que está por trás de tudo isso, tá? Talvez você tinha alguma dúvida. Agora você tem certeza. Então, eu quero finalizar com as minhas palavras. É dura a verdade, mas essa é a verdade. E você precisa entender, você precisa ouvir. O mundo é controlado e governado por pessoas completamente guiadas por demônios, por forças satânicas. Essa é uma verdade que a Bíblia já disse há muito tempo. E o que nos resta fazer? Não tem como sair desse mundo. Mas nós podemos se livrar do mal. Deus pode nos livrar desse mal. Então o que resta para você? O que te resta? Somente Deus é a esperança da humanidade, porque todo mundo está com esse mesmo sentimento. O sentimento de o que é que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? E a gente fica esperando por alguém, mas esse alguém não existe, exceto Deus. Deus, somente Deus pode fazer algo. E a gente só consegue agir e trabalhar a respeito disso, fazer algo a respeito disso, através da oração. Então vamos orar. Vamos orar. Vamos cuidar uns dos outros. Essa é a única maneira de escapar desse sistema. Porque se tem um meio pelo qual nós, cristãos, seríamos reconhecidos, é por causa do amor. Porque esse mundo não sabe nada sobre o amor. Veja as coisas que essas pessoas fazem. Eles não sabem nada sobre o amor. Então a única maneira de se separar desse sistema satânico é amando uns aos outros, é vivendo uma fé genuína e é orando uns pelos outros. Essa é a maneira que nós vamos lutar até o dia da nossa vitória, porque a nossa vitória é certa. Pelo nome de Jesus Cristo, ela é certa. Nós lutamos uma guerra que parece terrível. Não parece, de fato é terrível, mas é uma guerra que, independente do quão terrível ela seja, nós temos a certeza absoluta da nossa vitória, porque nós estamos em Cristo Jesus e por causa dele nós somos mais que vencedores. Portanto, entenda esse vídeo como um chamado à oração. Compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Compartilhe em grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Nós precisamos criar uma corrente de oração. Nós precisamos avançar com aquilo que Deus nos deu. A nossa fé. A verdade. A palavra de Deus. Porque contra um sistema tal como esse, não se vence na força do braço, mas somente na força da fé. No poder da palavra de Deus. Se você não me acompanha, começa a me seguir aqui, vamos combater junto, vamos lutar junto. Eu estou com você. Até mais.